De qualquer forma, trazer aqui um panorama do departamento médico. A gente conversou aqui com o médico Fernando Sasaki e ele explicou que o De La Cruz teve um progresso, não está sentindo mais nada, está treinando no campo. Ele explicou também que com o decorrer da temporada o jogador deve ter um platô, né, uma situação onde ele não tenha mais que medicar, que tem, óbvio, cuidado sempre vai ter, mas que a expectativa de que o Nicolás de la Cruz tenha um período grande também, como teve no início da temporada. Falou também que ele deve, né, vamos falar, deve viajar, porque deve estar à disposição do técnico Felipe Luiz para domingo já. E a gente tem aí também a situação além do De La Cruz, que deve estar à disposição do técnico Felipe Luiz, e não tem mais inflamação, está tudo tranquilo. Tem a situação do Danilo. O Danilo também está recuperado, já está treinando com o restante do elenco e deve viajar também, né, e estar à disposição para o jogo de domingo, está recuperado. Com relação aí ao Eric Pulgar, nos foi passado que o jogador já tem feito aí o acompanhamento médico, tem 6 semanas que fez a cirurgia e que ainda faltam 6 semanas para ele fazer uma tomografia e ser liberado para voltar a treinar. Então, ainda tem mais 1 mês e meio de tratamento, tem vindo no Ninho do Urubu, tem feito acompanhamento médico e daqui a 1 mês e meio ele faz uma tomografia para ser aí liberado para voltar a treinar. Então, ainda tem mais 1 mês e meio sem Eric Pulgar, né? 1 mês e meio ainda sem Eric Pulgar, pelo menos aí, para fazer a tomografia, tá, gente? Então, mais 1 mês e meio para ele fazer a tomografia. Uma outra situação importante para a gente trazer aqui com relação ao Emerson Royal. Ele fez exames, diagnosticou ali um estiramento leve no tornozelo, a torção que ele teve. Então, ele teve essa torção, o Emerson Royal, mas foi pequena, deve retornar já para quarta-feira, tá? Ele pode ficar no Rio de Janeiro fazendo um tratamento e viajar depois, e quarta-feira deve estar à disposição, né, na Libertadores ao técnico Felipe Luiz. Para domingo, não, teve realmente um leve estiramento ali na entorse, mas nada muito grave que deve se recuperar rápido, tá? Então essas são as informações aí com relação ao departamento médico. Ó, Arrascaeta chegando aqui. Vamos lá. Daqui a pouco. Não. Melhorou aí? Vambora. Acho que eu te espero um pouco. Vamos lá, Greg. Fala já com o Lance. Boa tarde, Arrascaeta. Melhor do Lance. Cara, queria que você falasse com a gente sobre a sua temporada. Acho que você chegou ao Flamengo, grandes números nesse ano, assistências, artilharia. Como é que está sendo essa temporada especial para você aqui no Flamengo? Obrigado. Boa tarde. Sinceramente, eu sempre tento ajudar o Flamengo, o time, meus companheiros, seja com gol, assistência, ou estando principalmente dentro do campo. Acredito que quando estou bem fisicamente posso ajudar mais o time, o grupo. Assim que mais um ano que tem feito muitos gols, muitas assistências, contribuído com isso, mas também jogando muito jogo, que é o mais importante. Tudo bem, Pedro, do ESPN. Queria que você falasse mais um pouco desse posicionamento que tem no time do Felipe Luiz. Às vezes você parece que está ali quase como um segundo atacante mesmo, entrando bem na área e tudo mais. E quanto isso contribui também com parte física, como é que você está conversando com o Felipe Luiz para render tanto como está rendendo nessa temporada? Obrigado. Cada jogo se desenha de uma forma diferente. Tem rivais que eles ficam um pouco mais atrás, então não precisa muito da minha parte na construção. Mas o que sim posso garantizar é que esse ano estou correndo muito mais dos anos que corria antes. Para a gente ficar com a bola, para a gente atacar bastante, a gente tem que correr bastante. Então, o nosso time é um time que praticamente sempre tenta dominar o rival, criar muito volume, e por isso que tem momentos que a vezes o time parece que está um pouco mais cansado, não? E com certeza o rival também tem sua parte e eles estudam a gente também. Mas como eu te falei, muitos jogos eu tenho ficado mais perto da área para finalizar, e fico feliz porque eu sou um cara que, por mais que eu seja meio, eu gosto de fazer gol, sempre estou chegando na área, e o mais importante é o time criar e a gente converter essas chances. Eu trouxe agora recente o Carrascal, que muitos falam que ele chegou o tão sonhado substituto do Arrasca, poder revezar, te dar uma folguinha quando necessário ali nos jogos. Mas eu queria te perguntar como é que você tem visto eles. Você acha que vocês podem jogar juntos, por exemplo, no time? E
emendar uma segunda perguntinha rápida. Você viu que viralizou o chapéu que você deu no Neto Moura, no Mirassol? E aí o Neto Moura comentou na publicação na internet, falando melhor do Brasil? Você viu isso? Sí, sí, llegué a acompañar ahí en una publicación y también por unos amigos que tenemos en común. Fico feliz pelo respeito que a gente tem dentro do campo com os colegas. E sobre Carrascal, acredito que é um jogador que chega para ajudar o time, para potencializar o nosso grupo, o nosso elenco. Está conhecendo um pouquinho o que é Flamengo, o que é o futebol brasileiro, então a gente sabe aqui que a cobrança é muito grande, mas temos que ter calma porque é um jogador que tem muita qualidade e na hora certa ele já vai começar a mostrar isso dentro do campo. Agora sim. Arrasca, tudo bem? Monique Danello, TNT Esporte. Queria ainda voltar no tema da sua temporada, mas aprofundando um pouco mais, né? Porque já são muitos anos aqui, desde 2019, e quando um jogador tem uma longa estrada no clube, ele tem sempre que se reinventar a cada temporada, passa por vários treinadores, e você, além da quantidade de títulos junto com o Bruno, você foi conquistando outro patamar em vários sentidos. Conquistou a camisa 10, pelo que você fez aqui, conquistou a braçadeira de capitão, pelo que você fez aqui. Eu queria que você falasse sobre esse processo de reinvenção e sobre essa importância que você tem em vários sentidos, não só como o craque que você é, mas em ter conquistado esse patamar de capitão, de 10, que são coisas que muita gente passou por aqui e não conseguiu. Sim, basicamente eu sempre tento, como falo, dar o meu melhor nos treinos para que tudo passe para o jogo, mas tudo se deu naturalmente comigo. Eu não sou um cara que vou forçar uma coisa que não sou, assim que tentando sempre também ser a melhor pessoa, melhorando coisas que antes deixava um pouquinho mais a desejar, e depois acho que o meu talento, minha característica foi todo o fruto que eu colhi esses anos aqui no Flamengo. Então, como falo, eu fico feliz por tudo o que eu tenho conquistado aqui, mas até que eu não encerre minha passagem pelo Flamengo, nada basta para eu ficar tranquilo e não correr atrás de outras coisas importantes. E esse ano a gente ainda tem muitos jogos decisivos e, se Deus quiser, taças por levantar, que a gente está trabalhando muito firme para isso. Muitos títulos, entra gente, sai gente, muita gente foi embora, o pessoal que estava aqui com você em 2019. Como é que é para você, o quão difícil é se manter nesse nível tão alto de atuação desde 2019? Talvez esse ano, agora, 2025, seja mais parecido com 2019 em relação ao que você vem jogando, ao que vem tendo de resultado em gols e assistências. Então, eu queria falar que você faz um pouquinho do quão difícil é, 7 temporadas seguidas, estar se mantendo sempre nesse nível tão alto. É difícil de se explicar, mas assim, eu sempre fui muito feliz aqui por todo o que tenho conquistado, por todo o que tenho logrado, a qualidade de vida que eu tenho, a minha família também, ficar perto de meus amigos, todo mundo quando consigo ir para aqui. Para nós que somos de fora, isso é muito gratificante. E como eu falo, acredito que tudo isso passou pelo meu trabalho, pelo meu talento. Tudo acontece naturalmente. Eu só tento estar preparado da melhor forma possível para sempre me manter num grande nível. E os anos vão passando e, graças a Deus, eu continuo ajudando o time sempre com goles, assistências, estando disponível dentro do campo. E tomara que venha mais taça, que é o mais importante. Bom dia, Rasco, tudo bem? Isabelle Costa, Canal Gold. Nos últimos meses a gente acompanhou mesmo o Flamengo indo bem dentro do campo, mas o externo também falou muito, né? A gente acompanhou várias polêmicas, episódios, e vocês internamente tentando sempre se fechar, né? Era sempre inclusive o discurso de vocês nas entrevistas, analistas e tudo. Eu queria aproveitar a tua presença aqui, você como um dos capitães, para entender como é que vocês se blindam e tentam se fechar dentro de todas essas situações que acontecem fora de campo, para que isso não atrapalhe dentro de campo, né? Teve a situação do Dela Cruz, que você até se manifestou em defesa do Dela Cruz, e outras situações também, e aproveitar para saber como é que fica essa divisão entre você e Bruno da braçadeira. Um
Um fica em um jogo, o outro, como é que é essa divisão? Obrigada. Eu acostumo falar com meus amigos que Flamengo só perde para ele mesmo, porque é difícil falar as coisas que acontecem aqui no clube, às vezes por falta de capacidade das pessoas que não têm noção do tamanho do Flamengo, do que significa, e não, a veces no están acostumbrados a lidar com esse tipo de pressões, e é muito louco. Mas assim, quando você tem jogadores de muita experiência, jogadores respeitados, e posso falar Alessandro, Bruno, Nico, Vinha e tantos mais, a gente tem um grupo humano muito forte aqui, então o externo, o que acontece aqui na rua, não vai abalar o nosso time, o nosso elenco, e a gente está morto com todo o nosso elenco, com todos os nossos companheiros. E como a gente já fez, quando acontece alguma coisa com um colega nosso, a gente sempre vai estar para ajudar ele. E a abraçadeira? E na abraçadeira, a gente teve uma reunião depois que o Gerson saiu, e Felipe veio me perguntar se seria eu ou Bruno o primeiro capitão, e eu falei que para mim não fazia diferença, porque eu sei a classe de pessoa e a classe de amigo que tenho ao meu lado por Bruno, assim que quando ele esteja disponível, eu prefiro que ele seja o número 1, porque é um cara que eu admiro muito, tanto dentro do campo como fora. É um grande amigo que tenho da vida. Obrigada. Uma parte importante da temporada do Flamengo passa por essa semana em Porto Alegre, um jogo decisivo na quarta-feira e um jogo para manter a liderança no domingo. E é um estádio que traz recordações boas, recentes, para o Flamengo e para você, por conta de 2019, a classificação lá, com um momento parecido. O Flamengo vai com uma vantagem e consegue voltar de lá classificado. Então, a minha pergunta para você, se você vê alguma semelhança nessas fases distintas, de jogos distintos, mas sendo decisivo em Porto Alegre, o que representa jogar lá no Beira-Rio para você, de tudo que você já passou? Sí, momentos diferentes, jogadores diferentes, mas é um grande estádio, a gente vai enfrentar um estádio lotado, com certeza, como já falei, mas acredito que o mais importante é focar em nós, no nosso grupo, no nosso elenco, ir motivados e sabendo que vamos a encontrar todo tipo de dificuldades, mas conscientes de que a gente tem tudo para avançar de fase. E como falei, a prioridade primeiro é chegar lá para tentar ganhar o jogo de final de semana, que é muito importante. A última, Bruno Braz do UOL. Além de toda a qualidade do elenco do Flamengo, algo que tem se destacado é a bola parada. Né? Coincidentemente, o Rodrigo Caio, seu ex-companheiro, chegou aí para reforçar a comissão técnica. Parece que ele trabalha muito essa questão com vocês. E a bola parada passa muito pelos seus pés. Queria que você falasse um pouco, né, da evolução nesse quesito tão importante do futebol atualmente. A bola parada é mais uma ferramenta para vezes destravar os jogos, para jogos que são muito pegados, muito fechados, se decidem a vezes em bolas paradas, em jogadas ensaiadas, e a gente tem feito muitos gols dessa forma, e acredito que a gente ainda tem que melhorar, mas evoluímos muito e é um aspecto muito importante, como eu falei. E não é fácil, porque os rivais também estudam a gente e a gente não tem tomado tantos gols, assim que feliz por isso também. Obrigado, Arrasca. Oi? Obrigado, gente. Tá com a Arrasca.